turma, tudo bem? Na nossa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os povos nômades, conhecer um pouquinho o nosso bairro e fazer a correção da nossa atividade do caderno Rio Educa, tá? Vou mostrar para vocês o nosso caderno da atividade que eu fiz essa semana. Tá legal? Peraí que eu vou ficar grandona para dar um oi. Oi. Pronto, vamos lá. Então, a página que eu passei foi a página 54, que é a página de história, tá? Vocês podem ver aí na tela de vocês. E aí eu começo perguntando assim: nós carregamos vivências de toda a nossa família e o nosso bairro carrega a vivência de milhares de famílias através dos tempos. Você conhece a história do seu bairro? Dessas pessoas ou dessas famílias? Faça uma pesquisa e registre no seu caderno se você conseguir. E registre no seu caderno. Se você conseguir uma fotografia antiga de uma parte do seu bairro, será bem legal. Você terá um exemplo de uma fonte histórica material registrada no seu caderno. Então, como eu moro no Engenho de Dentro, eu fiz aqui também uma pesquisa do meu bairro. Vocês podem olhar aí. Eu procurei no Google, no Wikipedia. E aí conta um pouquinho da história do meu bairro. Tá legal? Vocês podem também procurar aí um pouquinho da história do bairro de vocês. E eu acredito que vocês vão acabar descobrindo coisas bem interessantes, tá? E eu procurei no Google também fotos, como vocês podem ver aí, fotos antigas, né, do Engenho de Dentro, tá? Então façam essa pesquisa, se informem mais um pouquinho sobre o bairro de vocês, para que vocês possam conhecer como surgiu o bairro. Eu vi que teve um aluno, o Lucas, me mandou a história do bairro de Inhaúma e tem origem indígena e eu nem sabia. Olha só que legal, entendeu? E aí a gente vai conhecendo um pouquinho do nosso bairro, tá? Então respondam, depois me contem aí o que de interessante vocês acharam no bairro de vocês. Qual é a história do bairro de vocês? Isso que era para fazer na questão 1, tá? E aí a gente continua na nossa apostila. E agora a gente vai para uma parte onde ele fala sobre os povos nômades. Para isso eu preparei uns slides aqui no PowerPoint. Eu vou sumir rapidinho para que o slide possa aparecer e a gente possa conversar um pouquinho sobre isso. E aí eu falo sobre nomadismo e sedentarismo. A partir desses dois momentos, nós podemos observar o comportamento dos seres humanos. Ah, Pro, que comportamentos são esses? Ó, preste atenção. No nomadismo, o ser humano ali, ele não tem uma habitação fixa e ele vive da caça, da pesca e coleta de alimentos. Como assim ele não tem uma habitação fixa? Por ele viver justamente dessa caça, da pesca e da coleta de alimentos, quando acaba esses alimentos naquele local ali onde ele vive, ele vai se mudar para um outro local. Então ele tá naquele espaço e aí quando esgota todos os recursos daquele espaço onde ele está vivendo, ele vai e se muda para um novo espaço, onde tem a caça, onde tem a pesca, né? Onde tem esses alimentos, ele coleta os alimentos. O homem nômade, ele não planta, tá? Ele coleta. Por exemplo, ele tá num local e aí ele acha uma árvore frutífera. Então, ele vai e coleta esse fruto. Aí, a árvore acaba não dando mais o fruto. O que ele faz? Ele já vai procurar um novo local onde ele tenha a alimentação. Tá legal? Então, os nômades é isso, são pequenos grupos de pessoas que vivem da caça de animais e da coleta de frutos, tá? E sempre que o alimento da região que ele está no momento acaba, ele se muda para outra região. Então, os povos nômades, eles vivem se migrando. Eles migram de uma região para outra. Ou seja, eles não têm uma habitação fixa, ok? Diferente do sedentário, do sedentarismo.
né? A partir desse momento, o homem ele começou a desenvolver a agricultura, ele começou a criar animais, ele viu que ele não precisava só matar o animal para comer, ele podia cuidar daquele animal, né? Aquele animal daria cria e ele sempre teria tanto o alimento, a carne daquele animal, tanto aquilo que aquele animal produz. Né? Ou o pelo, ou o leite, ou os ovos, dependendo do animal que ele criasse. E a partir daí, o homem sedentário, ele passa a ter uma habitação fixa. Ou seja, naquele local ali, naquele lugar ali onde ele está, ele vai plantar, ele vai colher, ele vai criar os animais, então ele passa a não ter mais aquela necessidade de estar migrando de um local para o outro, tá? Então, com essa modificação no comportamento dos seres humanos, deles saírem de nômades para sedentário, começam a surgir as primeiras cidades. Então, os homens, esse grupo de pessoas, começam a se organizar socialmente. Entendeu? Eles começam a distribuir as funções. Então, o grupo de mulheres fazem uma tarefa, enquanto o grupo de crianças fazem outra tarefa. E os homens, outra tarefa. Eles começam a se organizar. E daí surgem as primeiras cidades, as primeiras vilas. Tá legal? Bem, deixa eu voltar aqui, pra vocês me verem novamente. Tá? Essa foi a explicação, um resuminho, só para vocês entenderem sobre essa parte de nômade e de sedentário, tá? Tenham na cabeça, o nômade, ele migrava, ele vivia de lugar em lugar. Toda vez que acabava a alimentação, ele migrava para um outro lugar. O sedentário não. O sedentário já plantava, já cuidava dos animais. E aí ele estabeleceu uma moradia fixa. Vamos voltar para nossa apostila. E aí eu falei sobre os povos nômades. E vem uma curiosidade, né? O que a palavra agricultura significa? Plantio e colheita de alimentos, tá? Vamos lá, vamos para as perguntas. Fique ligado, o processo de sedentarização, fixar-se em um único lugar, se tornou possível devido à agricultura. Com a habilidade de plantar o seu próprio alimento, o ser humano passou a depender menos das coletas e pôde se organizar de acordo com as colheitas dos alimentos plantados. Surgem então os povos sedentários, ou seja, pessoas que passaram a se fixar em um espaço, plantando e colhendo, não apenas caçando e coletando como os povos nômades. E aí ele pergunta assim: como é a sua relação com a natureza? Isso aí é uma pergunta pessoal. Cada um vai responder aí de acordo com como vive, como cuida da natureza, tá? Uns gostam mais, outros nem tanto assim. E aí, na 3, eu pergunto assim: o que podemos fazer para respeitar a natureza? Também é uma resposta pessoal, né? Acredito que a gente, para preservar a natureza, já não jogar lixo, não poluir os rios, plantar as árvores, né? Atitudes. Aí nessa questão eu gostaria que vocês escrevessem atitudes que a gente pode tomar para poder preservar a natureza. Tá legal? Na 4, como era a relação dos povos nômades, primeiros habitantes do planeta, com a natureza? E aí? Os nômades, eles apenas se alimentavam daquilo que eles encontravam, né? Eles não plantavam nada, eles não tinham aquele cuidado, eu vou plantar, eu vou cuidar dessa terra, eu vou adubar essa terra, vou plantar a semente que vai nascer alguma coisa e depois eu vou colher. Não, os nômades não tinham esse cuidado. Eles estavam no local, encontravam uma árvore frutífera que nasceu ali, e aí eles apenas colhiam para comer. E aí acabou, não tinha esse cuidado, tá? Na 5,
Qual é a relação entre agricultura e sedentarização? Então, quando o homem passou a ser sedentário, com o sedentarismo, ele passou a plantar. Então, aí ele já cuidava da terra, ele já adubava a terra, ele já tinha todo um olhar de cuidado com a natureza. Porque ele sabia que se ele preservasse, se ele cuidasse, se ele plantasse, nasceria o fruto ali e ele sempre ia ter. Não é? Tá legal? Vamos lá. E aí tem uma curiosidade aqui, falando sobre os povos nômades hoje, que é os tuaregues e os beduínos, acredito que fale assim, tá? Beleza, tá aí. Ou seja, eles são nômades até hoje. Vivem aí, né? Ó, ainda hoje encontramos sociedades nômades, como os beduínos e os tuaregues. Povo nômade do continente africano, vivem no deserto do Saara. O sol nessa região do planeta é muito forte. E os beduínos são nômades que vivem no deserto do Oriente Médio e do norte da África. Deve ser bem difícil, né? Não deve ser muito fácil viver como nômade, onde você tem que toda hora mudar. Parece muito com os ciganos. Os ciganos que têm essa característica nômade, né? Que a cada momento eles estão num local, num lugar diferente. Vamos lá. Os povos que habitavam o Brasil antes da chegada dos portugueses, aí a gente vai falar. Vocês podem perceber que a nossa apostila de história, ela vem um resuminho de cada coisa, tá? São assuntos que nós aprendemos no ano passado e misturados, né, com um pouquinho de assuntos desse ano, do quinto ano. Então, são assuntos do quarto ano junto com os do quinto. Então, tem um pequeno resumo. E aí a gente vem falando sobre os povos que habitavam antes da chegada dos portugueses aqui no Brasil, que eram os índios, né? Os tupis. E fala também que os índios eles viviam da caça, da pesca. Então os índios eles não eram nômades, os índios eram sedentários. Eles já praticavam a agricultura, tá legal? A agricultura, a caça, tudo isso. Aí tem uma parte, né, que fala sobre arte rupestre, que é como eles é a arte daquela época, né? Como eles se expressavam naquela época. E aí eles usavam pedras, usavam os ossos de animais, fabricavam a própria tinta, às vezes das folhas da árvore, entendeu? Às vezes até de sangue de animais. E era como eles se expressavam nessa época. E aí tem, ó, uma gruta, tem uma foto, né? A gruta na Serra da Capivara, aí vocês podem ver o desenho. Ah, tem uma sugestão de um site aqui também, se vocês quiserem pode entrar para estar pesquisando. Ó, tem outros também, geóglifos, tá? Olha que interessante, bem interessante, né? Então, essa parte é uma parte mais de curiosidade mesmo, para vocês, de informação, para vocês estarem lendo e conhecendo, tá? Vamos lá. Ah, estou lendo que quando os primeiros europeus chegaram aqui nas terras que hoje chamamos de Brasil, a paisagem e a natureza da nossa cidade foram descritas pelo olhar dos escrivães, das frotas dos viajantes, dos cronistas, dos pintores, dos poetas e de diversos estudiosos. Vamos ler alguns relatos aqui. Então eu tenho umas cartas, né? Aqui embaixo eu tenho um mapa também do Brasil. E aí na 6 eu pergunto assim: vocês repararam quantas fontes históricas existem nessa página sobre a história dos povos que habitavam o Brasil antes da chegada dos colonizadores? Liste no seu caderno os tipos de fontes que aparecem. Então aqui eu tenho as cartas que aparecem, tá vendo? Eu tenho a carta, essa aqui em azul, do navegador Américo. Depois eu tenho uma outra carta do José de Anchieta. E depois eu tenho uma outra de um pensador francês, Saint, não sei falar o nome dele, tá, mas tá aí. E embaixo eu tenho um mapa.
Então, essas são as fontes históricas, as cartas e o mapa. Tá legal? Pronto, eu acho que era só isso, né? A atividade que eu passei era até a página 57, né? Espero que tenha ficado claro para vocês, que vocês tenham entendido essa parte do nômade e do sedentário, que é de todas essas atividades, de tudo isso que eu falei aí, o que eu quero que vocês guardem na cabecinha de vocês é isso: os nômades, os povos nômades e os povos sedentários, tá? Qual era a diferença qual é a diferença de um para o outro, a questão de trocar toda hora de lugar, né? Ou a questão de ter uma moradia fixa, a questão da agricultura. É isso que eu quero que vocês tenham na mente de vocês, tá bom? Deixa eu abrir a minha câmera para a gente poder se despedir. Um grande beijo a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, turminha!